mais adequadas para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino, transformar o país através da educação. Pois bem, vamos refletir um pouco sobre este tema tão importante no nosso cotidiano, tão importante para a nossa cidade, estado e país, que é a área da educação. Convidei para participar do programa de hoje o nosso querido amigo Faustino da Rosa Júnior, que é CEO do Grupo Educacional Fascinet, advogado, pós-doutor, empresário, enfim. Quem é? Vamos começar exatamente com esta questão. Quem é Faustino da Rosa Júnior? Bom, boa noite, em primeiro lugar, aos telespectadores. Boa noite, Fortunati, é uma honra receber esse teu convite a participar aqui do teu programa. E, na verdade, Faustino da Rosa Júnior, ou seja, na verdade eu sou uma pessoa que dedicou boa parte da vida, se não a totalidade dela, aos estudos. Eu iniciei a minha formação acadêmica em Direito muito cedo, no meu início dos meus 17 anos. Tive a felicidade de me formar bastante cedo em Direito. Me aprovei juntamente no exame de ordem e, paralelamente à carreira como advogado, que eu iniciei em 2006, desde então eu continuei me qualificando e me dediquei integralmente, juntamente à docência. Então, eu dividi toda a minha vida aos estudos, à advocacia a partir de 2006 e à docência. Aí vocês vão dizer, mas como? Bom, é que é o seguinte, é que eu toda a vida eu trabalhava no horário comercial como advogado, à noite sempre lecionei em diferentes instituições e ainda nos finais de semana em cursos de pós-graduação desde 2006. Eu comecei como professor da Fundação Getúlio Vargas em 2006 e também, de certa forma, fui fazendo as minhas especializações, depois fui fazer meus doutorados, segui os meus estudos pós-doutorais, fiz outras especializações e, na verdade, a gente nunca para de estudar, né? Eu mesmo agora, esse mês, ingressei em mais 2 pós-graduações, porque eu acredito que a gente tem sempre que aprender mais. E, na verdade, assim, eu entendo que a advocacia e o direito, por serem uma ciência de ligação entre o ético e o político, nos suscitam conhecimentos de diversas áreas. Eu me dedico como profissional já há um bom tempo, me especializei bastante também na área médica, sou um dos poucos advogados, acho que do Brasil, dedicado à pesquisa e à advocacia em direito médico. E esse âmbito da advocacia, por exemplo, me suscita conhecimentos que eu tive que estudar na medicina, na enfermagem, na biomedicina, mas também na filosofia, na bioética, ou seja, o direito, não só o exercício profissional da advocacia, como também o exercício acadêmico do direito, como docente em nível de graduação, de pós-graduação, faz com que tenhamos que sempre nos estudar mais. Hoje tu és o principal CEO, o principal executivo do Grupo Fascinep. O grupo tem 30 anos de existência, já devidamente consolidado. Fale um pouco sobre esse grupo que agora finca suas raízes de forma muito sólida aqui no estado. É com grande alegria que eu assumi em 2011 o Grupo Educacional Fascinep, a diretoria executiva do grupo. Entrei como docente na instituição, assumi as funções de coordenador de alguns cursos de pós-graduação, e fui promovido pelo Conselho Superior a CEO do grupo. Esse grupo, na verdade, ele teve seus berços iniciais no interior do estado do Paraná, mas a sede, e tenho orgulho de dizer que sobre o meu comando, a sede de Porto Alegre cresceu tanto que nós conseguimos, inclusive, reverter a transferência da sede nacional do grupo do Paraná para o Rio Grande do Sul. E hoje, aqui do Rio Grande do Sul, da nossa sede nacional, nós controlamos a oferta de mais de 400 cursos de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento, ofertados na modalidade presencial em todo o país, em diferentes capitais. E isso fez com que a instituição
que, embora não seja exclusivamente dedicada à oferta de pós-graduação, se especializasse mais nessa área, concorrendo com grandes instituições tradicionais da área da pós-graduação, como a Fundação Del Cabral, como a Fundação Getúlio Vargas, e até sobrepujando-as em algumas áreas. Hoje, o Grupo Educacional Facinep é líder nacional em pós-graduação em saúde e é considerada a principal instituição, se não uma grife, em pós-graduação médica. Área essa que, infelizmente, o nosso país é bastante deficitária na capacitação, já que nós temos pouquíssimas vagas de residência médica, o que torna necessário uma modalidade alternativa de qualificação do profissional médico. E aí é que entra a nossa instituição com modalidades de cursos práticos, que nós chamamos de programa de práticas médicas, que fizeram com que, em nível nacional, surgisse uma nova categoria de profissional, que é o médico pós-graduado, que consegue conciliar, juntamente com a sua atividade profissional, a educação médica continuada, que é uma obrigação que lhe impõe o Código de Ética Médica. No início, tu falasse que a tua especialização se dá na área do direito médico. Normalmente, quando a gente fala em médico, pensa exatamente no médico em sala de cirurgia, atendendo o seu paciente, estando no hospital, no consultório. E as pessoas acabam não se dando conta que o médico é um profissional que, obviamente, tem relações com outros médicos, tem relações com os pacientes, tem relações com as suas entidades, e relações que são relações jurídicas. Como exemplo, até para que o telespectador lembre um pouco, se o médico cometer um erro médico, ou pelo menos um pressuposto erro médico, e terá sobre si uma ação penal, que vai tentar, obviamente, imputar uma pena. Fale um pouco sobre isso, sobre essa relação do direito médico, como tu encaras isso e de que forma o país tem avançado na discussão e na reflexão sobre esta área. Nós temos nós temos duas formas de enxergar o direito médico. Sob o ponto de vista, inclusive, da filosofia do direito. Uma forma realista e uma forma positivista. A forma positivista, que é a que nós estamos que é no dia a dia, nós como falamos, seriam tratar das relações originárias das normas que tratam ou que tutelam a atividade médica. E aí eu tenho normas constitucionais, onde há a previsão da forma e dos locais de realização do ato médico, onde eu tenho lá na Constituição que o ato médico, que a prestação de serviço médico pode ser prestada por pessoas de direito público ou de direito privado, em grupos ou individuais, ou seja, o médico no seu consultório. Essa norma constitucional abre o leque para a existência de um código de ética médica, a existência de um código de direito dos usuários dos serviços de saúde, abre a existência não só das normas do Sistema Único de Saúde, que é a Lei 8080/90, assim como a 8142/90, que cuida dos recursos, mas abre também uma série de normas que permitem, inclusive, a criação do próprio Conselho Federal de Medicina. Isto é, do ponto de vista positivista, então, ou seja, levando em conta essas normas, o direito médico, na verdade, visa tutelar tanto os deveres quanto os direitos oriundos das normas que prevêem a conduta e a atividade médica como lícita e, quando considerada abusiva, como ilícita, nos termos do Código de Ética Médica. Mas eu prefiro uma outra abordagem, que eu chamo de abordagem realismo, ou que vem do realismo jurídico. Já que eu sei que o senhor também tem formação em história, né? Já que remonta a um modelo de direito mais aristotélico, que prevê, na verdade, que o direito médico, na verdade, é fruto das relações da atividade médica, sejam elas jurídicas ou não. E eu vou dar um exemplo. Há uma série de relações que previstas no Código de Ética Médica que, embora haja procedimentos de ordem ética administrativos junto ao Conselho Profissional de Medicina, ainda que não previstas no Código Penal, no Código Civil e nas outras legislações, há também atividades que não suscitam procedimentos administrativos sequer inteiramente no Conselho Federal de Medicina, mas dizem respeito, em primeiro lugar, à ética do profissional em relação ao seu paciente, e, por outro lado, há deveres de consciência bioética que nem sempre estão tutelados pela nossa legislação de biossegurança. E aí,
a gente pode pensar numa série de questões. Pouco tempo atrás, eu dei muitas entrevistas, tivemos uma situação de uma suplente vereadora, por exemplo, que teve a sua filha era atendida por uma médica aqui de Porto Alegre, uma pediatra, e essa pediatra... Caso por demais conhecido. Por demais conhecido, eu não estou evitando citar nomes aqui. Essa pediatra, por sua vez, conhecendo da postura político-ideológica desta mãe, optou, efetuando o exercício regular de um direito seu, a possibilidade de se abster, de deixar de prestar o atendimento, já que atendia todos os requisitos do Código de Ética Médica nessa situação. Porém, ela poderia ter feito isso à médica de maneira imotivada. Olha, dadas as situações de que eu não sou a única médica no local, não há risco de morte, não há risco de agravamento da saúde, existem outros profissionais, eu estou te caminhando, estou dando prontuário, está tudo certinho, tudo conforme prevê o Código de Ética Médica, eu não desejo mais. Não, o que a médica fez? Ela deu a motivação do porquê não desejava. E esta motivação, por exemplo... Acabou politizando a motivação. Essa motivação, ela não é jurídica. Não há uma conduta... Eu até tivemos longos debates, eu fui em muitos canais, dei muitas entrevistas sobre isso, até em rede nacional, e o que eu dizia? Não há problema, do ponto de vista jurídico, essa conduta é atípica. Até do ponto de vista ético-profissional, ela é atípica. Agora, vejam do ponto de vista social o que esse excesso de diligência, como eu falei, porque nós temos a diligência, nós temos o excesso de diligência. Como o excesso de diligência acabou causando um conflito social absolutamente desnecessário. Correto. E que colocou em discussão toda a origem e a categorização da relação médica e ética entre o médico e o paciente, por um lado, e também da função social do médico, que, na verdade, neste caso em particular, não estava em jogo. Mudando um pouco, pensando de forma mais ampla, o senhor que agora coordena um importante grupo educacional, sabe exatamente da má colocação do Brasil no cenário internacional no que diz respeito à educação. Segundo a Unesco, o Brasil hoje ocupa o 88º lugar no ranking mundial da educação. Quando somos a 7ª economia do mundo, do ponto de vista da economia, temos um lugar que é realmente desastroso, até vergonhoso, em termos de colocações nesse ranking que mede o aprendizado dos alunos de todos os países. Como mudar essa situação? Como realmente pensar uma educação pública e privada, porque isto diz respeito a toda a educação, que permita que o Brasil possa, quem sabe, crescer um pouco mais no ranking e dar às suas crianças, jovens, adolescentes, aos universitários, uma educação de melhor qualidade. Eu agradeço, Fortunati, pela pergunta, porque ela me permite fazer uma abordagem que talvez nunca tenha sido noticiada por aí. Eu vou fazer uma análise um pouco diferente. As pessoas não se dão conta, e mesmo os especialistas não se dão conta, que mais de 75% dos recursos do Ministério da Educação e Cultura vão para onde? Para a mantença de universidades públicas e seus servidores. E isso, para mim, é o pior problema, mas nunca ninguém pensou nisso. É o pior problema. Vamos lembrar que o Ministério da Educação e Cultura é o maior ministério do país, é o que tem o maior orçamento. Não só em número de servidores, números de CCs, número de servidores efetivos, mas também de orçamento para distribuir, para manutenção dos seus órgãos em todo o país. É o maior de todos os ministérios, a ponto de o segundo maior ministério, que é o Ministério da Saúde, ser 5 vezes menor em ponto de vista de orçamentário que o Ministério da Educação. Então nós estamos falando de um mega ministério. Esse ministério, o que acontece? E agora falando só de educação, não falando de cultura. 75% dos seus recursos vão, repito, para administrar universidades federais. Universidades federais que, apesar do esforço dos seus servidores, apesar dos engajamentos dos seus alunos, eu não estou querendo de nenhuma forma desprestigiar isso. Só que eu acredito que o foco do nosso país está equivocado. Se investe em educação superior, países que já passaram pelo nível de qualificação da educação básica. Leia-se educação infantil, ensino fundamental e especialmente ensino médio e tecnológico. Ou seja,
a defesa do que fez a Coreia do Sul, por exemplo. Exato. Qual o problema? O que os países civilizados, como na área da educação, como os países europeus, a Coreia do Sul também e o Japão fazem? Privatizam o ensino superior. Vocês vão dizer, mas o ensino superior no Brasil já não pode ser ofertado privadamente? Sim, ele já é privado. E é isso que me traz espanto. Há uma tentativa sempre de se publicizar o ensino superior. E esse é que é o problema, criando-se entrave às instituições privadas que hoje, na verdade, no que diz respeito ao ensino superior, não estou falando de ensino fundamental e ensino médio, são quem democratizam o ensino. Por quê? Porque só quem faz universidade federal, universidade pública, hoje, a gente sabe, são as grandes elites. São os filhos das classes mais abastadas. Falando em recursos, nós estamos com um debate muito intenso hoje na sociedade. Debate que começa no Congresso Nacional, mas naturalmente está em todo o país, que é a medida provisória 241. Qual é a sua visão sobre ela? Na verdade, Fortunati, eu confesso que para mim o problema não é necessariamente a limitação dos gastos, nem a distribuição dos mesmos perante os entes e a responsabilidade fiscal que é inerente. Embora isso seja objeto hoje de grande fiscalização, de discussão. Então hoje nós temos o problema que muita gente não quer ser ex-prefeito, ex-governador, ex-vereador, ex-deputado, ex-senador. Em função desse desgaste que é da distribuição dos recursos. O que me incomoda mesmo, na verdade, é a organização com que se dá as competências estatais. Não compete ao Estado brasileiro, e eu justamente por isso eu quero voltar nesse assunto, não compete ao Estado brasileiro, ao Ministério da Educação e Cultura no país, onde temos índices paupérrimos de qualificação e de abrangência do ensino fundamental, especialmente do ensino médio, gastar 75% dos seus recursos de educação em manutenção de universidades federais. Eu acho que seria muito mais interessante e profícuo que esses recursos fossem totalmente colocados, e aí é que entra a questão da solução, na formação da educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós temos poucas escolas de ensino fundamental federais, que são as escolas modelo. Eu sei que tem uma aqui na região metropolitana, são pouquíssimas. E nós sabemos que são de excelência, isso em nível nacional. Com certeza. São pouquíssimas, mas são de excelência. As escolas modelo. E por que não haver a universalização desse modelo? Por que não dar mais recursos aos municípios para que eles possam gerir melhor a educação básica? Por que não dar melhores recursos para os estados? Esses recursos, hoje, servem para manter as universidades federais, que, infelizmente, conseguem abraçar pouquíssimos alunos. Muito mais interessante seria prover certas isenções ou certos descontos, certas imunidades ou isenções tributárias para as instituições de ensino privado, como se fazia há 15 anos atrás, e ainda se faz, só que agora em menor escala, nas escolas de ensino médio e fundamental privadas, descontos ou isenções tributárias, permitindo que elas recebessem mais alunos. Isso atenderia, por um lado, ao empreendedorismo educacional, que no Brasil é muito importante. Vamos lembrar que o maior grupo educacional do mundo é brasileiro. Então, nós somos bons em educação em nível mundial. O Grupo Croton, com todas as críticas que nós possamos fazer, é o maior grupo educacional do mundo hoje, em número de alunos e faturamento, e é brasileiro. O terceiro também é brasileiro, é o Grupo Estácio. Então, aí nós estamos na frente dos americanos, Grupo Laureate, estamos na frente dos asiáticos, a New Oriental, que é o quarto maior grupo educacional do mundo. Então, nós sabemos fazer educação. Só que o Estado hoje, o Ministério da Educação e Cultura, quer ser concorrente do empreendedorismo educacional. Só que de maneira ineficiente, porque o acesso é mínimo, são pouquíssimas vagas. Os servidores públicos federais têm uma série de benefícios, e eu não quero discutir os benefícios, só que esses benefícios os impedem de dar muitas aulas. Eles dão pouquíssimas aulas, por isso há a mínima possibilidade de se fazer vagas. Os prédios, às vezes, têm um custo de manutenção muito alto. E isso, na verdade, não se precisaria de nenhum investimento, apenas algumas isenções
de tratamento tributário dadas a essas instituições permitiria que esses alunos das federais fossem abarcados pelas privadas. Nesse sentido, o senhor concorda, então, com a medida provisória que está flexibilizando o currículo do ensino médio? Concordo plenamente. Aí é que eu entro. Eu concordo com 3 medidas. Na verdade, não é bem uma flexibilização. Ela permite, na verdade, a qualificação do ensino médio. O nosso ensino médio hoje, no modelo tradicional, ele é um horror. Por quê? Porque ele não prepara para o ensino superior. E o projeto da medida provisória visa justamente aproximar ao modelo americano de college, onde eu tenho uma formação básica geral, que é a científica, que nós chamamos há anos de científica, e posso eleger as matérias, sejam exatas, biológicas ou humanas, mais afetas ao curso superior que eu vou fazer para me preparar para o mesmo. Se eu vou fazer direito, não me interessa estudar com muita profundidade física e química. Me interessa saber de uma maneira mais superficial. Da mesma forma, se eu vou ser físico, não me interessa estudar com tanta profundidade história, idiomas. São coisas, eu tenho que ter um conhecimento mais superficial. E uma coisa que, na verdade, cria um obstáculo profissional é a questão da sobreposição que existe hoje entre o ensino médio e o ensino técnico, que é uma coisa burra do sistema. Ou seja, para eu poder fazer um ensino técnico que mal ou bem me abre mais portas no mercado de trabalho, seja no ensino público, seja no ensino privado, eu sou obrigado a ter concluído o ensino médio. E a lógica do ensino técnico é que ele fosse um substituto do ensino médio. Então, na verdade, assim, eu sou plenamente a favor da medida provisória. Independentemente da iniciativa, me parece que a discussão foi muito mais o seguinte. A discussão e as críticas foram o seguinte: nós queremos ser o autor desse projeto. Dr. Faustino, sem dúvida é um tema que nós poderíamos aqui ter mais 30 minutos, com toda certeza. Infelizmente, nosso tempo terminou. Quero lhe agradecer ter aceito o convite, sem dúvida nenhuma. O tempo passou voando. A educação sempre... Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.